Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de drama histórico chamado O Mordomo da Casa Branca. Alerta de spoilers a seguir. O filme começa com um homem velho esperando na entrada da Casa Branca enquanto relembra o seu passado. Em 1926, em uma plantação de algodão na Geórgia, o jovem Cecil Gaines tira uma foto com a sua mãe e o seu pai. O chefe deles chama sua mãe, Hattie, e pede ajuda a ela no barracão. Então ele agarra sua mão e a leva para dentro. Confuso, Cecil o segue, mas o seu pai, Earl, o detém. Ele lembra Cecil de manter a calma com o patrão. De repente, todos lá fora ouvem Hattie gritar. Depois, quando o patrão sai do barracão, Earl o chama e tenta confrontá-lo, mas o patrão o mata a tiros e Cecil vê seu pai morrer diante dos seus olhos. O patrão, então, ameaça os outros trabalhadores e vai embora. Em seguida, a senhora Annabeth, a mãe do patrão, chega e ordena que os outros enterrem Earl. Ela então diz a Cecil para parar de chorar. Depois o acolhe e o ensina a ser um criado da casa. Anos depois, vemos o jovem Cecil trabalhando como criado da família. Quando Cecil envelhece, ele decide fugir da plantação de algodão, despedindo-se da sua mãe, que está traumatizada pelo que aconteceu com ela e seu marido, e da senhora Annabeth, com quem ele acabou se afeiçoando. Ele vagueia sozinho, sem lugar para ficar, sem emprego ou comida para comer. Cecil está consciente de que as ruas são perigosas para ele, porque as leis são contra os negros. Faminto, ele não tem escolha a não ser invadir um hotel e comer. O velho mordomo o pega em flagrante, mas ainda assim trata suas feridas. Depois de saber que o hotel está sempre ocupado, Cecil aproveita a chance e pede um emprego ao mordomo, dizendo que antes ele trabalhava como empregado doméstico. Ao ouvir Cecil dizer a palavra nigga, o mordomo lhe dá uma bufetada e lhe diz para não usar essa palavra novamente. A cena muda para o mordomo ensinando Cecil sobre o serviço e as habilidades de como lidar com os hóspedes brancos. Depois de algum tempo, Cecil se acostuma e aprende a servir os convidados adequadamente. Um dia, o mordomo diz a Cecil que recebeu uma oferta para trabalhar em um hotel luxuoso em Washington, D.C. Mas ele é velho demais para o trabalho, então ele recomendou Cecil a eles. Em 1957, no Hotel Excelsior, em Washington, D.C., vemos Cecil servindo um grupo de homens brancos falando sobre política e questões raciais. Ao ser questionado pelo hóspede sobre sua posição sobre o assunto, Cecil finge não se importar com política e apenas concorda com eles. Em casa, vemos sua esposa Gloria, que ele conheceu no Excelsior como faxineira, e seus dois filhos, Lois e Charlie. Na mesa, Lois e Gloria falam sobre um garoto negro que foi morto só porque ele olhou para uma mulher branca. Mais tarde, o chefe de Cecil liga para ele e ele está nervoso com o que seu chefe tem a dizer. Mas para sua surpresa, ele recebeu uma recomendação para trabalhar na Casa Branca. Então, o vemos esperando na entrada da Casa Branca. Um homem o cumprimenta e o conduz ao escritório do Sr. Fellows, o maître da Casa Branca. Durante a entrevista, o Sr. Fellows diz a Cecil que ele foi recomendado pelo Sr. Warner, alguém que Cecil já havia servido no Hotel Excelsior. Entretanto, o Sr. Fellows está meio hesitante com Cecil, pois ele é quem geralmente recebe as pessoas na Casa Branca. Mas Cecil recebe a sua atenção quando ele mostra seus conhecimentos sobre bebidas alcoólicas. Isto o impressiona e ele decide contratar Cecil como mordomo. Em casa, a família de Gaines está celebrando com seus vizinhos, mas Lois está isolado deles. No dia seguinte, o Sr. Fellows está orientando Cecil sobre o número de trabalhadores na Casa Branca, quando eles se deparam com o Sr. Warner. Cecil para e lhe agradece pela oportunidade, mas o Sr. Warner simplesmente passa reto. Em seguida, o Sr. Fellows leva Cecil à área dos ajudantes, onde ele encontra o mordomo-chefe, Carter Wilson, e outro trabalhador chamado James Holloway. Após os últimos lembretes do Sr. Fellows, Cecil começa os seus deveres. Em 1957, durante uma reunião, ele ouve o presidente Eisenhower falando com os seus funcionários enquanto os serve. O presidente Eisenhower está relutante em usar as tropas federais para impor a dessegregação escolar. Mais tarde, em casa, ele nota um panfleto que Lois está escondendo. Ao perguntar ao seu filho sobre isso, Lois expressa que quer se juntar a um movimento pela liberdade racial, mas Cecil responde com um firme não. A cena muda para Cecil servindo canja de galinha para o presidente Eisenhower, quando ele lhe pergunta sobre a sua educação. Depois ele pergunta se seus filhos estão indo para uma escola para crianças de cor, e ele responde que sim. De repente, um oficial notifica o presidente que a guarda do estado proibiu todas as crianças negras de irem à escola. Então, vemos o presidente Eisenhower emitir uma ordem executiva para proteger os direitos das pessoas de cor em Little Rock, Arkansas. Cecil diz que é a primeira vez em sua vida e experiência que um homem branco estende uma mão amiga para o povo negro.
Depois, vemos a família Gaines voltando para casa, depois da graduação de Lois no ensino médio. Quando o pai e filho estão sozinhos, Lois pergunta a seu pai se viu um único homem branco na escola dele e depois sobe as escadas. Mas Cecil acredita que isso é o melhor para eles. Depois disso, vemos a família acompanhando Lois até a estação. Ele vai estudar na Universidade Fisk, no sul. Cecil até tenta fazer com que ele mude de ideia, mas não consegue. Ele está preocupado com seu filho, mas Gloria lhe garante que muitas coisas mudaram no sul. O cenário muda para Cecil, Carter e James cozinhando quando o vice-presidente Nixon chega. O vice-presidente lhes dá um alfinete e convence os três a apoiarem a sua candidatura à presidência. Ele está prestes a partir quando volta atrás e pergunta aos três quais são as suas maiores preocupações. James responde que um ajudante negro recebe um salário menor que um ajudante branco na Casa Branca. Além disso, é mais difícil para eles serem promovidos. O vice-presidente Nixon, então, garante a eles que irá abordar tudo isso quando ganhar a presidência. Em 1960, na Universidade Fisk, Lois conhece uma estudante chamada Carol. Os dois se juntam a um grupo de ativistas que tem como objetivo lutar pela igualdade racial. Enquanto Cecil e outros mordomos servem aos brancos na Casa Branca, vemos Lois e o seu grupo entrando em um restaurante e sentando na área dos brancos. Enquanto seu pai serve ordeiramente os brancos, Lois insiste em ser servido por eles. O garçom lhe diz para irem para o canto onde as pessoas de cor são servidas, mas eles se recusam. Então vemos o ativista ser atacado pelos brancos quando eles não concordam em se mover. O assédio fica pior e as pessoas começam a machucá-los, mas eles não mostram reação nem resposta. Então, um homem joga café quente no rosto de Lois, fazendo-o gritar de dor. E depois disso, o grupo ainda é preso pela polícia. De volta ao quarto dos serviçais, enquanto Cecil e os outros celebram uma noite de sucesso, Cecil vê na TV que seu filho foi preso. O grupo foi condenado a ficar preso por 30 dias. Lois tenta explicar o que está fazendo para o seu pai, mas Cecil está decepcionado com ele. Em seguida, vemos os ajudantes organizando a sala presidencial, quando o novo presidente é eleito. Em 1961, o presidente Kennedy é eleito. O pessoal recebe sua família e Cecil deixa uma boa impressão em seu filho. Em casa, Gloria expressa suas frustrações com Cecil porque ele está passando mais tempo na Casa Branca do que na sua. Enquanto isso, vemos Lois com Carol e os outros andando no ônibus da Liberdade, quando são bloqueados na estrada por um culto e pelo povo do Alabama. As pessoas estão batendo no ônibus e começam a quebrar a janela enquanto gritam o seu ódio pelos negros. Lois então vê um homem segurando um coquetel Molotov e imediatamente grita a todos para saírem do ônibus. A cena muda para uma imagem do ônibus da Liberdade queimado. Então vemos Cecil lendo uma história para Caroline, a filha do presidente Kennedy, quando ela pergunta por que as pessoas andam no ônibus da Liberdade e por que ele explodiu. Em casa, eles assistem às notícias sobre o ônibus e não têm ideia se Lois ainda está vivo ou não. Bem a tempo, Lois liga para casa e informa seus pais que está no Mississippi. A cena muda para o presidente Kennedy e ele revela a Cecil que sabe que seu filho faz parte dos Freedom Riders. Acontece que Lois já foi preso 16 vezes durante os últimos 2 anos. Então, o presidente Kennedy ordena legislar uma lei que garantirá e protegerá os direitos de todos, independentemente de raça, cor da pele ou sexo. Então, 3 tiros são ouvidos. Vemos Cecil no chão chorando, informando seu amigo sobre o assassinato do presidente Kennedy. Cecil afirma que a morte de Kennedy o lembra da morte de seu pai. Em casa, Cecil mostra a Gloria a gravata que a senhora Kennedy lhe deu e que pertence ao falecido presidente, mas Gloria não se importa e vai embora. Enquanto Cecil se senta na cama, Gloria volta e eles fazem amor, mas Cecil percebe que ele fez Gloria se sentir sozinha por um longo tempo. Em 1964, o presidente Johnson lhe dá um alfinete de gravata, dizendo que combina com o seu olho. Então, em 1965, Lois e Carol ouvem um tiro enquanto caminham à noite, o que faz com que os dois se escondam. Após o fim da tensão, os dois se beijam, então vemos imagens reais de uma manifestação chamada Domingo Sangrento. Em seguida, o presidente Johnson aborda a questão de que os negros estão sendo impedidos de votar, mesmo tendo direito a isso. A cena muda para diferentes filmagens de guerra e um protesto contra o presidente Johnson por causa das suas decisões em relação à guerra do Vietnã. Em seguida, vemos Cecil falando com o Sr. Warner sobre os direitos trabalhistas dos trabalhadores negros. Logo depois, a notícia do assassinato de Martin Luther King é transmitida. Quando Cecil volta para casa, ele se depara com um motim e teme pela sua vida. Em casa, Gloria se surpreende quando Lois volta para casa com Carol. No jantar, eles falam sobre seu ativismo e Lois diz que eles têm um novo líder chamado Pantera Negra. Depois disso, pai e filho discutem e Cecil ordena que seu filho vá embora. Gloria tenta detê-lo, mas quando Lois desrespeita seu pai, Gloria também ordena que ele saia.
No dia seguinte, Carter paga a fiança para Lois sair da prisão depois que ele se meteu em uma briga ontem à noite. Após a saída de Carter, Lois fala com Charlie e Charlie lhe diz que ele irá para o Vietnã. Lois tenta detê-lo, mas ele já se decidiu. Em 1969, quando o presidente Nixon está tendo uma reunião com seus funcionários, o Partido dos Panteras Negras também está realizando uma reunião. O presidente Nixon quer fazer uma propaganda negra para conseguir os votos do povo. Enquanto isso, o Pantera Negra decide combater o fogo com fogo. E ao ouvir isto, Cecil deixa a sala presidencial enquanto Lois deixa a sala de reunião. Após conversar com Carol, Lois deixa completamente o partido. Em casa, enquanto Cecil e Gloria comemoram o aniversário de Cecil, Lois liga para sua mãe. Cecil atende o telefone e zomba do seu filho por estar pedindo dinheiro à sua mãe. Em seguida, uma campainha toca e Cecil abre a porta. Ao ver os soldados do lado de fora sem dizer uma palavra, Cecil já sabe o que aconteceu com Charlie. No dia do enterro de Charlie, Lois não aparece. Em 1974, durante um segundo mandato do presidente Nixon, ele assegura a Cecil que não vai desistir, não importa o que aconteça. Lá fora, James notifica Cecil que Lois está procurando por ele. Então, vemos Lois falando com Carter, dizendo que ele terminou a faculdade e já obteve seu mestrado em ciências políticas. Quando Cecil aparece, Carter está prestes a deixar pai e filho, mas Cecil o detém e ordena a Lois que saia. Após a saída de Lois, Carter aponta que Cecil cometeu um erro e a cena muda para Cecil visitando o túmulo de Charlie. Em seguida, são mostradas diferentes imagens de entretenimento e tumulto. Depois, vemos Cecil assistindo seu filho Lois na TV, que está concorrendo ao Congresso sob o Partido Democrata, falando sobre seus planos se vencer. Em seguida, ele recebe um telefonema dizendo que Lois não venceu as eleições e Gloria tenta convencê-lo a se reconectar com seu filho. Em 1986, o presidente Reagan pede a Cecil que envie dinheiro para aqueles que estão pedindo ajuda financeira. Depois disso, Cecil conversa novamente com o Sr. Warner sobre o aumento de salário e promoções dos empregados negros, mas o Sr. Warner o dispensa. No entanto, Cecil é mais persistente em lutar por seus direitos desta vez e diz ao Sr. Warner que quer falar com o presidente ele mesmo. Mais tarde, vemos a Sra. Reagan elogiando Cecil pelo que ele tem feito pelos empregados negros. Então ela convida Cecil e a sua esposa para o jantar do Estado. Quando Cecil e Gloria estão participando do jantar de Estado, Gloria está muito feliz, mas Cecil se sente diferente. Sentado à mesa, ele finalmente vê com seus próprios olhos o que os criados negros fazem para sobreviver. Então, Cecil ouve quando o presidente Reagan se recusa a apoiar as sanções econômicas contra o apartheid na África do Sul e se lembra do seu momento com seu pai. Em casa, Cecil não consegue dormir e sabe que algo nele mudou após o jantar. Olhando para as coisas de Lois, ele finalmente percebe que seu filho estava fazendo a coisa certa o tempo todo. No dia seguinte, Cecil leva a Gloria de volta para a plantação de algodão onde ele cresceu. O presidente Reagan, então, agradece a Cecil em nome de todos os outros presidentes que ele havia servido e lhe diz que ele serviu bem ao seu país. A cena muda para Lois liderando um protesto para exigir a liberdade de Nelson Mandela. Ele então vê Cecil e rapidamente se aproxima dele. Cecil pede desculpas ao seu filho e se junta a ele no protesto, mesmo que isso signifique que ele será preso depois. Em 2008, um Cecil muito velho está muito animado, pois um homem negro finalmente se tornou candidato à presidência. Então vemos sua casa cheia de material eleitoral para Barack Obama. Em seguida, vemos Gloria rindo, pois a sua neta tem o seu nome, e depois diz a Cecil para pegar a sua Bíblia. Quando ele pega a Bíblia, Cecil diz que desde que Lois foi eleito no Congresso, ele está sempre atrasado para levá-los à igreja. Nesse momento, ele descobre que Gloria faleceu. Após o enterro da sua mãe, Lois está olhando para um álbum de fotos quando Cecil o chama no andar de baixo. Então, vemos nas notícias que Barack Obama foi eleito como presidente dos Estados Unidos da América. Cecil está chorando de felicidade enquanto assiste ao momento histórico. Depois, o vemos se preparando e colocando a gravata do presidente Kennedy e o alfinete do ex-presidente Johnson. Cecil é saudado pelo chefe da Casa Branca, Usher. Ele então o guia até o quarto do presidente, mas Cecil conhece o caminho. O filme termina com Cecil caminhando pela Casa Branca para se encontrar com o primeiro presidente negro dos Estados Unidos da América. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.